Crianças superdotadas e seletividade alimentar. Será que uma coisa está correlacionada com a outra? Quando nós falamos das crianças superdotadas, sempre é bom entender que são crianças que têm hiperexcitabilidades. Então, elas têm os cinco sentidos muito mais aguçados. Elas são crianças que sentem demais. Eu, particularmente, na minha maternidade, nos desafios que eu encontrei na maternidade, o primeiro foi ficar sem dormir e o segundo foi alimentação. Introdução alimentar e achar que eu estava fazendo tudo errado. Então, essa é a Fabiola, é uma grande amiga e é uma excelente nutricionista infantil. Ela trabalha com este público, crianças que têm uma certa seletividade alimentar, e eu trouxe ela aqui para esclarecer algumas dúvidas. Então vamos lá, né? É prazer estar aqui com você hoje, falar um pouquinho sobre esse assunto que eu adoro. E quando eu me formei, eu sempre trabalhei com produção, então em indústrias, né? Na alimentação de funcionários, né? Industrial. E aí eu trabalhei numa escola que foi onde veio o clique, onde eu vi uma nutricionista fazer um teatro sobre alimentação saudável para as crianças pequenas. E eu falei, nossa, quero trabalhar com isso. E foi onde eu peguei esse gancho e comecei a fazer os atendimentos, né, de crianças. E conforme foram, né, acontecendo os atendimentos, foi aparecendo a demanda, né, de muitas crianças com dificuldades alimentares. Então, tanto as famílias, né, no início ali da introdução alimentar, que tinha dificuldade do que ofertar para a criança, quanto após passado essa época, esse momento da introdução alimentar, trazendo a queixa. Então, chega a criança a partir de 1 ano e meio para mim que as mães já relatam, né, uma certa dificuldade em relação à aceitação alimentar. E aí a gente precisa procurar ajuda realmente para saber se isso devido à idade, devido ao desenvolvimento infantil, ou é uma queixa que a gente precisa olhar com mais carinho, com mais atenção. Antes de tudo, eu quero deixar muito claro que a gente não está afirmando aqui que toda criança tem seletividade alimentar ou que toda criança que apresenta seletividade alimentar tem chances de ser uma criança superdotada. O que eu quero dizer aqui é que devido a essas sensações intensas em todos os sentidos, é possível que uma criança superdotada ela sinta um grande desafio ou uma grande estranheza em, por exemplo, passar do leite para a primeira frutinha. Às vezes, ela está observando a consistência, então mudou do líquido para o pastoso. Os cheiros, crianças superdotadas, geralmente ela tem um certo nível assim, de alerta com imprevistos. Então, quando a gente pensa assim, nossa, vamos oferecer para ela e vai ser uma novidade, talvez para ela não tem nada de legal nas novidades apresentadas. Então, é a consistência, é o cheiro, é o sabor, a textura, a forma como aquilo é apresentado. E, inclusive, vamos supor, né, que a vovó fez uma sopinha, então o tempero da vovó é diferente do tempero da mamãe, que é diferente do tempero da titia. Então, essa criança, ela sente muito mais, pode ser que ela sinta muito mais, que ela tem uma sensibilidade muito maior para perceber pequenas alterações. Então, pode ser que ela apresente a seletividade alimentar. Amiga, fala então sobre essa transição para todas as crianças, né? Como que é essa transição do leite, seja materno, seja fórmula, do leite, que é líquido, né? Que fica ali vários meses naquele alimento, para as primeiras ofertas dos variados alimentos. Quando a gente fala de introdução alimentar, a gente tem duas possibilidades, né? A criança que recebe a fórmula, ela mantém ali aquele leite
de fórmula, ele tem sempre o mesmo sabor, é diferente da criança que recebe o leite materno, que vem com características, com sabores diferentes devido à alimentação da mãe. Mas, em se pensando, quando for iniciar ali a introdução alimentar, a primeira coisa que a gente vai dar por exemplo, na fórmula ali de papinha, né, da comidinha amassada, é uma textura totalmente diferente do líquido que a criança toma. Olha, Fabiola, em primeiro lugar, eu quero só fazer aqui uma pergunta, daqui a pouquinho você responde. Sobre o gosto do leite da mãe, se realmente, é uma dúvida, se realmente tem coisas que a mãe come que pode dar a cólica na criança. E, em segundo lugar, eu quero falar que eu, na introdução alimentar do meu filho, eu tenho fotos que hoje, eu olhando, eu tenho certeza que ele estava pensando, o que você está fazendo comigo? Por que você está colocando essa coisa na minha boca? Porque ele era muito expressivo e ele fazia assim, tipo assim, ele não achava nem um pouco interessante. Não era uma coisa, nossa, que descoberta. Ele fazia, eu lembro assim, que para ele comer a primeira coisa, teve um dia assim que eu já tava, nossa, chorando, já não dormia. Eu pensava, gente, o problema sou eu. Que eu pensei assim, qual é a coisa que tem menos gosto para eu dar para ele? Para eu dar para ele, sem ser batata. Eu acho que eu comecei só com fruta. E eu pensei abacate. Foi a primeira coisa que ele comeu. E aí ele comeu, aí ele adaptou. Que é neutro, né? Um sabor neutro. Aí ele adaptou, eu acho que primeiro assim com textura, com neutro, aí depois ele já foi pedindo mais. A segunda coisa que assim minha mãe morreu de rir foi uma ameixa. Que minha mãe tava com uma ameixa e do nada ela falou, deixa eu dar pra ele. Aí foi a primeira coisa que ele gostou. E ver a ameixa, ela já é um pouco mais cítrica, né? Uhum. Ele comeu, pediu mais, eu falei, nossa, agora ele entendeu o que é comer. E por que eu quero trazer isso aqui relacionado a crianças superdotadas? Tem criança superdotada, eu já ouvi a doutora Ouzeni falar isso, de uma criança superdotada que um dia a mãe estava assistindo um filme e a criança falou assim para minha mãe, eu já vi esse filme quando eu estava dentro da sua barriga. Ou seja, tem muita coisa que é precoce e tem uma hiperconsciência. Então, vê um bebê que com 2 meses de idade, isso eu presenciei, um bebê com 2 meses de idade, que quando tentava pegar um chocalho para fazer igual eu fazia, e não conseguia, e aquele chocalho caía, ele chorava absurdamente. Por quê? Porque ele entendia que a mão foi feita para pegar e que ele deveria pegar o chocalho. Só que ele não conseguia, por quê? Porque ele ainda não tinha coordenação motora, o neném não nasce andando, né? Tava todo molinho. Então pensa, essa hiperconsciência, acostumado ali com o colo, às vezes o aleitamento materno e tudo que aquilo simboliza, ou mesmo que seja na mamadeira, o colo, o afeto, o conforto, a segurança, a previsibilidade. Eu choro, eu ganho mamar. Aí de repente eu choro e vou ganhar uma banana. Entende? Já tem. O que a gente tem que pensar? O que eu quero trazer aqui? A criança, às vezes, ela tem uma consciência já de muitos anos à frente e às vezes não passa pela cabeça da mãe as dúvidas que a criança tem a respeito daquilo, os incômodos que ela tem a respeito daquilo. Às vezes, ela tem que entender que a comida foi feita para nutrir, que serão oferecidos vários tipos de alimentos, porque existem vários tipos de alimento. Existe doce, existe salgado, existe crocante, né? É textura, consistência, temperatura, cheiro, temperatura, tempero. Então, trazer um alívio, né, para as mães, que assim, na maioria das vezes a culpa não é nossa. Às vezes é a individualidade daquela criança.
E fala agora, amiga, sobre a questão dos alimentos que a mãe ingere, além de passar, né, o tempero, o O gosto, o sabor. Uhum. sabor, se realmente pode dar cólica. Olha, quando o bebê nasce, o sistema ali digestório dele ainda é imaturo. Então, a não ser que a criança tenha alguma alergia alimentar, é, essa cólica que pode ser vinda dos alimentos, a maioria das crianças vão ter, não importa o que a mãe comeu ou não. E não importa até se é fórmula ou leite materno, até crianças com fórmula vão ter ali a cólica, que por volta dos 3 meses, né, tende a diminuir. E aí vem a questão, se for algum caso de alergia alimentar e tiver em aleitamento materno ou até fórmula que não seja a ideal, a criança vai sentir, a mãe provavelmente vai procurar ajuda. Em relação a quando vai iniciar a introdução alimentar, a gente fala que até 1 ano de idade, dos 6 meses a 1 ano, a criança está ali para aprender, para conhecer os alimentos. O nutrir ainda vai ser o leite, né? O leite materno, a fórmula. A partir de 1 ano de idade, que a gente fala que esse leite tem que diminuir para a grande maioria das calorias vir dos alimentos. E essa adaptação dos 6 meses aos 12, para justamente a textura, a consistência, a gente vai trazendo alimentos de qualidade, né? Alimentos aí vindos da natureza, para a criança ir conhecendo os sabores. E aí a gente vai evoluindo, né, nas texturas, para quando chega 1 ano de idade, eu acrescento temperos diferentes. Eu acrescento o sal, por exemplo, que a gente não coloca, né, no início da introdução alimentar. E isso vão vindo os aprendizados, né, da criança. E muitas das vezes a família quer que a criança já saia comendo de uma vez, Mesmo de uma porque hora. na época, eu entendia que ela tinha Comer. que já tinha que encher a barriguinha daquilo. E se ela não estava fazendo aquilo, a culpa era minha. E aí muitas famílias, muitas mães se sentem assim, nossa, compara com outra criança que come de tudo, desde a introdução alimentar, mas cada criança é única. Então, por exemplo, você com seu filho, você já sabe hoje que a sensibilidade dele com determinados sabores, com determinadas texturas, provavelmente na época da introdução alimentar foi o que impactava ali naquela aceitação. E aí aí ele gostou, por exemplo, de uma coisa mais neutra ou mais cítrica, a gente vai entendendo a criança. Então, provavelmente para ele, esse tipo de alimento era um alimento que para ele era mais seguro, mais confortável, para ele aceitar. E aqui entra outra coisa, né? Porque eu sempre falo assim que, às vezes, a gente trata a criança como se ela não tivesse uma personalidade desde que ela nasce. E, tipo, às vezes vai ter uma criança que não vai gostar da papinha de banana. E ela não é obrigada a gostar da papinha de banana, né? Justamente, eu falo que todos nós somos seletivos. Todos nós temos nossas preferências. Ela sabe que eu sou bem seletiva. Ela fica me dando comida nova para eu experimentar. E todos nós temos nossas preferências. Eu, na maioria das vezes, eu levo alimentos que eu gosto para fazer na minha casa. Então, alimentos diferentes, às vezes a gente vai ter a oportunidade de comer na casa de um amigo, de comer na casa do vô, da avó, de comer num restaurante. Então, assim, a gente quer, quando a gente trabalha com a criança, a gente quer que ela se sinta confortável e confiante, que ela pode provar coisas novas e que ela pode também ter a possibilidade de falar não gostei e não ser obrigada a comer. Nossa, porque que importante. Quando a gente não gosta de alguma coisa, você come alguma coisa que você não gosta?
não. Não, a gente, ai, obrigada, não quero mais. E por que a gente vai forçar a criança a comer aquilo que não foi confortável para ela, né? E claro aqui, né, gente, o nosso paladar a gente treina. Então, por exemplo, se hoje eu não gosto muito de amargo, por exemplo, mas se todo dia eu comer uma coisinha amarga, eu vou treinando meu paladar para depois meu cérebro falar, opa, isso daí já acostumei. Né? Igual tem gente que fala, ai, detesto salada. Se todo dia eu comer salada, a gente adulto sabe, né, da importância de comer os vegetais, né, as verduras, legumes. Se todo dia eu comer salada, eu vou treinando ali meu paladar, meu cérebro. E a gente faz isso, esse trabalho com as crianças também, para que elas se sintam confortáveis, não só para comer fruta, verduras, legumes, para comer qualquer tipo de alimento em qualquer evento que tiver, em qualquer reunião familiar, viagem, em qualquer lugar, que é o que a gente quer, que a criança tenha uma boa relação com a comida. Então, observa uma coisa. Se essa é uma criança superdotada, que tem ali as hiperexcitabilidades, que sente demais o gosto, cheiro, a textura, as mudanças. Se alimentar essa criança em casa já é um desafio. Quando vai para a escolinha, quando vai numa festa de aniversário, quando vai numa viagem, exige uma certa organização, né, da família, dos cuidadores, de quem estiver ali. Muitas vezes eu vejo assim também, a criança entra numa fase, tá na fase do macarrão com molho de tomate. Aí só quer comer o macarrão com molho de tomate. Ou então, né, se você mandar lanchinho variado para a escola, não come. Então, eu tô na fase do bolo de cenoura da escola, come um bolo de cenoura 6 meses. Como que você vê isso? Quando a criança entra na fase, invoca ali com determinado alimento, mesmo que sejam ofertadas outras coisas, o que a gente tem que fazer? Deixa comer macarrão e bolo de cenoura, como que é? Aqui vem alguns pontos, né? E quando que isso é grave? Quando a gente faz avaliação de falar assim, nossa, essa criança é seletiva, quando exclui grupos de alimentos inteiros. Então, por exemplo, às vezes não come nenhuma fruta, não come nenhuma proteína, não come nenhuma leguminosa. Quando a criança tem dificuldade de comer em eventos sociais, numa festa de aniversário, vai para casa de um amigo, fica lá a tarde inteira, não come nada, porque o que foi servido não é alguma coisa que ele sente seguro. Então, essas crianças, né, a gente já liga ali um red flag ali, né, uma bandeira vermelha, um alerta de falar, opa, eu preciso de ajuda. E a criança tende mesmo a consumir o alimento preferido por muito tempo, depois enjoa e arruma outro alimento preferido, e às vezes esse se perde e vai consumir depois, só lá de 2 anos depois. Uhum. Então, o que eu oriento para os pais? Os pais precisam... eles precisam se planejar em relação ao que vai ser ofertado. Então, o que vai ser ofertado vai ser os pais que vão definir, o horário, né, que vai ser ofertado aquela alimentação. E estou falando de crianças pequenas, porque os maiorzinhos já têm uma certa independência, né, em relação a isso. Uhum. E onde vai ser ofertado, se vai ser em casa, no restaurante, sentado à mesa, sentado ao chão, um piquenique, enfim. Isso são as funções dos pais. O que acontece muitas vezes? A criança entra naquele ritmo de só quero macarrão, macarrão, macarrão. Muitas vezes o pai e a mãe, né, a família só faz macarrão, macarrão, macarrão. Então, a gente tem que, eu falo para listar, né, todos os alimentos que a criança gosta. Olha, gosto de macarrão, gosto de batata, gosto de arroz. Tá ali na fase do carboidrato. Então, hoje é macarrão, amanhã é batata, no outro dia arroz. Se eu fizer macarrão, 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 a batata e o arroz vou só esquecendo. Tá. Quem não é visto não é lembrado. Uhum.
Então, a gente precisa colocar isso na alimentação da criança. Só que sempre no planejamento, a gente sempre tem que ter um alimento amigo, um alimento seguro para a criança. Por quê? Porque se ela quiser negar aquela alimentação que foi ofertada, pelo menos uma comida, ela tem que ser confortável para ela. Tá. Lá em casa a gente tinha omelete. Tipo assim, fez a comida, não quer nada. Tinha um omelete, vou fazer um omelete. Tipo assim, de última hora você fala, né? Deu aquilo, não aceitou. Não, na verdade, nem isso. Não é fazer a troca. Ó, hoje a gente tem macarrão, arroz, feijão, carninha ou omelete. Aí sim, se você der essa opção. Agora, se só tem a carne, eu não vou sair, levantar e fazer o omelete porque você não comeu nenhuma dessas coisas. Entendi. E tipo assim, e dessas coisas, 4 coisas era confortável para a criança, por exemplo. Entendi. Então ela poderia comer aquilo. Às vezes ela não tá afim de comer. E aí vem a responsabilidade da criança. Ela pode não estar com fome, então ela pode não querer comer naquele momento. Ela pode escolher o que ela vai comer dentro do que o adulto está ofertando, né? E decidir se vai comer ou não, escolher o que vai comer e a quantidade que vai comer. Então, às vezes eu quero só um pouquinho, às vezes eu quero muito. Mas assim, nada disso, gente, é engessado. É tipo assim, também olha... tem as faixas etárias, né? Sim, muda de acordo com o desenvolvimento da criança. A gente precisa levar a alimentação de uma forma mais leve, mais prazerosa, porque às vezes fica... Nossa, eu preciso. Eu insisto. Aí eu fico insistindo para a criança comer. Ou força. Imagina, você tem alguma experiência com crianças que foram forçadas? O forçar pode ser fisicamente, de sentar e enfiar a colher, ou pode ser verbalmente. Mas você não vai comer, mas nem um pedaço. E o que acontece? Você com medo, você sendo forçado, a adrenalina vai lá em cima. E a adrenalina é supressora de apetite. Aí que eu não vou comer mesmo. Porque eu tô com medo, ou eu tô... Quando a gente tá muito eufórico, ou, né, eu travo, eu não quero comer. Então, como que uma criança vai comer, vai ser obrigada a comer, se alguém tá forçando ela? Ou forçando verbalmente, né, de ficar insistindo toda hora, o tempo inteiro, ou forçando do medo mesmo. E, por exemplo, se a criança, né, já tem ali uma alimentação com uma oferta boa de variedade, aí de repente vai viajar, vai para um hotel ou vai alugar uma casa com amigos. Se a criança se ela come melhor macarrão, você leva o macarrão, leva o seu molho de tomate ou faz lá para garantir, né, que a criança vai comer, porque se tem uma coisa que eu aprendi é que não dava para arriscar. Chegar no lugar e vamos ver se vai comer, porque muitas vezes pela diferença de tempero não comia inclusive o macarrão do lugar ou do hotel ou da tia. Então eu acostumei a sair com macarrão, cebola, tomate, que eu falava, se não comer, vai ter um macarrão. Vai ter pelo menos isso. Quando a gente viaja, né? Quando a criança às vezes fica doente, tudo isso muda o paladar e mudou o ambiente. Então, assim, a aceitação alimentar pode ser diferente, sim, nesses eventos, né? E a gente tem que garantir o aporte ali nutricional da criança, o aporte calórico que a criança vai precisar para brincar. Então, que seja feito isso, e mesmo a gente também adulto, quando a gente vai, às vezes, por exemplo, no Nordeste eles colocam muito coentro, eu não gosto de comida com coentro. E aí, às vezes, se eu pedir um prato que vem com muito coentro, eu não vou conseguir comer aquele prato. Eu vou, tipo, na próxima vez, eu não vou pedir um prato daquele, né? Com medo de vir. Aí eu vou pedir, às vezes, uma isca de peixe frita, que eu sei que não vai vir temperado com coentro, por exemplo. Então, assim, a gente faz isso no momento de viagem. O que é mais importante, né? Vai ser a criança comer
o que todo mundo está comendo, ou vai ser a diversão, ou vai ser a alegria que vai estar ali com a criança? Então, a gente quer aquele momento que seja feliz, que a criança tenha aquela lembrança. Então, faz a comida que é de conforto para a criança e a oferta, a ampliação ali do repertório alimentar, do cardápio, de novos alimentos, de novos temperos, a gente deixa para fazer na segurança da nossa casa. Quando retornar de viagem. Uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção é que toda criança, ela precisa conviver. Então, muitas vezes, né, ela tem ali a segurança, as manias, vamos chamar de preferências, não só alimentares, de tudo ali na segurança da casa dela, ou na casa do titio, na casa da vovó, até na escolinha. E eu já vi acontecerem casos, ali, né, observando quando meu filho era pequeno mesmo. Então, não vou com meu filho na pracinha, porque ele vai chorar quando ele vê o pula-pula. E se eu deixar ele no pula-pula, ele vai chorar para sair do pula-pula. E ele vai gritar, e eu não quero lidar com isso. Só que nós temos que lidar com isso. Então, vai na festa, pensa para a criança superdotada. Vai numa festinha. O cheiro de todo mundo junto num salão de festa de prédio, um monte de criança pulando, já é diferente. A comida oferecida é diferente. O som é muito alto. As luzes, é gente encostando. Tem criança que não gosta de toque. Chega um momento, inclusive, que a criança, ela pode, né, ter ali uma crise, pode, de repente, chorar por pouca coisa, ou pode ficar nervosa e brigar com o coleguinha. Só que essa criança, ela tem que conviver. Então, faz parte, né, da vida, da criação. Levar, então, a criança mesmo que ela não vai comer. Levar a sua maletinha de comida, mesmo se você pode ficar com vergonha, né? Então, pode ser que tenha lá o tiozão chato que vai falar, nossa, esse menino vai ficar fresco, essa criança vai ficar fresca, porque você só faz, ou seja, né, dando pitaco na sua criação. Então, nunca se reprima. Não se sinta culpada. Não, né? se sinta culpada, não fique com vergonha de levar o alimento da criança. Você sabe a sua criação, você sabe como que você está fazendo. Confie em você mesma, na sua intuição, confie no que você vê acontecendo ali no dia a dia. Dentro da sua casa, não tenha vergonha de levar seu macarrão, sua cebola, seu tomate, o seu azeite, para você mesmo fazer o seu molho lá na chácara, mesmo que todo mundo fique te olhando assim, já leva uma quantidade grande, porque outras crianças vão querer comer também. Leva, não deixe de fazer as coisas por causa disso. Eu queria fazer um adendo aí. A recusa, a seletividade, né? E às vezes até um pouco mais abrangente entra aí a dificuldade alimentar, não é frescura, né? Então a criança sabe o que ela sente ali no corpo, igual você falou, né? Ela sente mais cheiro, às vezes sente mais a papila gustativa. Pensa o tamanho da língua de um adulto e que à medida que a gente vai crescendo, as papilas vão diminuindo, né? O tamanho delas. E da criança, a língua é pequenininha, as papilas são maiores, sente muito mais do que a gente. Então, assim, não é frescura. A gente, às vezes eu até oriento, né, os pais, olha, às vezes come antes de sair de casa, chega lá, brinca, quando voltar para casa, come de novo antes de dormir, se for um evento de um aniversário, por exemplo. E muitas das vezes o próprio social porque aniversário de criança, eles não param para sentar e comer, né? Mas quando tem a oportunidade de parar, sentar e comer junto, às vezes uma criança incentiva a outra. Sim. Então, às vezes, a partir dali, a própria criança pode falar, nossa, deixa eu ver, eu tô vendo meu amigo comendo, tá comendo com uma boca tão boa, deixa eu ver se é bom. E às vezes, mesmo que seja um pedaço pequenininho,
aquilo ali já é tipo um grande avanço, né? Então, assim, a gente deixar de ir não é uma opção, precisa ir e a gente oportunizar a criança a ter contato com alimentos diferentes, com crianças que consomem alimentos diferentes. Então, assim, a partir daí a gente vai criando, né, o repertório alimentar da família, da criança e dando oportunidade para ela, né, provar coisas novas. E entendendo também o que funciona, né? Para aquela criança, para aquela família, para aquele evento. Isso. Certo. Fala agora pra gente do curso que você fez, o SOS. O SOS, Approach to Feeding, ele é uma abordagem que traz ali, falando justamente as questões sensoriais, orais que a criança tem para o aprendizado alimentar. E aí a gente aprende, por exemplo, nessa abordagem, fala muito sobre a primeira coisa que a gente precisa na vida não é comer, é respirar. Então, uma criança que às vezes tem dificuldade de respiração, uma criança que você vê que, sei lá, dorme de boca aberta, que ronca, ou que quando ela tá parada, ela tá respirador bucal, né, que a gente fala, ela tá sempre com a boquinha aberta. Ali pode ser que tenha uma possível dificuldade na parte da alimentação. Por quê? Porque a nossa prioridade 1 é respirar. E a nossa segunda prioridade é a gente ter estabilidade postural. Então, às vezes, uma criança que não tenha, por exemplo, uma coordenação motora boa, sabe aquela criança que a gente fala que, nossa, cai demais, ou então, na corrida não consegue correr direito com as crianças, é uma criança que não tem um tônus muscular bom e precisa ser trabalhado isso, por quê? Vai influenciar na alimentação. E aí, terceira prioridade nossa é o comer. Então, antes da gente pensar no comer, a gente pode olhar para a nossa criança e ver a respiração tá legal, a postura dela tá legal, né? Nesse curso até fala assim que a primeira orientação que elas fazem para as famílias é fix the chair. Ela fala, conserte a cadeira. E aí a gente até questionou, é só na introdução alimentar? Não, é consertar a cadeira para a criança ter uma postura até a idade que necessitar. Então, não importa se a criança tem 11 anos, 12 anos, se às vezes ela não alcança o pé no chão, para ela ficar numa postura que ela sinta firmeza, precisa arrumar a cadeira, pôr um calço para ela, por exemplo, para ela ter um apoio para os pés. Nossa, porque ficar com o pé, eu sou baixinha, às vezes eu sento em algum lá em casa, a casa dela tem uma banqueta. E eu não consigo falar, amiga, eu tenho que sentar naquela mesa, porque eu preciso pôr o pé no chão. Ter a postura. Olha só, eu não Por quê? Porque a gente é como se, tipo, nossa, eu preciso me equilibrar primeiro, senão eu vou cair. E a estabilidade postural é justamente para eu não cair de cabeça. Então, eu preciso ter o equilíbrio. Então, aí fica a criança numa luta. Às vezes, nossa, eu vou cair ou eu tenho que comer? Ou respirar. Ou respirar. Por isso, quem tá entupido, às vezes vai comer menos. Quem não tem uma boa estabilidade, às vezes vai necessitar sair demais da mesa. Né? E aí a gente faz o combinado. Olha, a comida fica na mesa. Você pode ir e voltar. E aí, paralelo a isso, ter aí um educador físico trabalhando motricidade, né, ou um fisioterapeuta, um TO trabalhando questões, né, de texturas, fono para trabalhar aí questão intraoral, questão respiratória, dentista. Gente, é uma equipe multi que precisa ter um olhar aí para essa criança como um todo. Que é única, né, cada uma. Aqui a gente tem um desafio, porque raramente a pessoa, a criança superdotada, vai fazer só uma coisa por vez. Então, pode ser que ela tenha muito desafio de ficar sentada comendo. Mas eu entendi seu ponto de vista. A comida fica aqui. Pode então, sair. Pode mastiga, dá uma levantadinha e volta.
Vai, Isso. senta na bola de pilates. Isso, e pula, vira de cabeça para baixo. E veja, gente, não é porque ela é mimada ou mal educada. O cérebro está a 1000 por hora. Sentar para comer dá uma sensação de perder tempo. Pode ser menos interessante. E tipo assim, eu vou ficar aqui sentado só comendo. Por isso que eu falo também, Rê, que a alimentação, ela tem que ser aí, tipo, 25 a 30 minutos no máximo. Às vezes tem família que fala assim, nossa, ficou 1 hora para dar almoço. Gente, quem que aguenta? Não aguenta. Só nós adultos. Comeu, né? Comeu, tira. Você não quer mais, então podemos tirar. Porque a comida já esfriou, o sabor já não é o mesmo. Já tá todo mundo nervoso. Quanto mais a gente fica nervoso, mais é a chance de explodir. Às vezes é a mamãe, um cuidador que não está dormindo, se é a criança que não tem o sono profundo e todas as outras demandas, né, da vida, ótimo. Eu sempre fiz alimentações curtas. Isso. E aí, comia pouco, eu oferecia mais. Depois eu entendi, nunca será uma criança que vai bater um pratão. É da individualidade daquela criança, isso, né? O quanto ele precisa de comer, só ele vai saber. E às vezes a gente fica insistindo, só mais 2. A criança tem 4 anos, mais 4 colheradas, né? Aí imagina. Nossa, me dá um trem aqui. Que às vezes ele não necessita daquilo. Vai ser uma criança, às vezes, que vai comer pouco. Às vezes vai comer os intervalos entre as refeições vão ser menores. Tem criança que às vezes come bem, os intervalos vão ser mais espaçados. Então, assim, cada criança é única. Certo. Agora, pra gente encerrar, a gente nem conversou sobre isso. Aliás, a gente conversou pouquíssimo antes de gravar. Fala um pouquinho do nosso momento atual, onde chocolate não é mais chocolate, é um doce sabor chocolate. Onde a gente tá aí com o clique do fast food e onde as famílias trabalham muito mais do que antes ou estão fazendo outras coisas, né? Estão muito mais ocupadas. E fala pra gente dos alimentos hiperpalatáveis e dos vícios em alimentos hiperpalatáveis que aí depois vão gerar maiores dificuldades de voltar, né, para uma alimentação mais natural. O que acontece com os industrializados, né, os hiperpalatáveis, e que as crianças gostam assim e consomem, é que eles têm sempre o mesmo sabor. Se eu falar para você assim, você quer uma batata Ruffles? Você sabe qual que é o sabor dela? Sei. Agora, se eu falar, vou fazer uma batata chips. Quero a Ruffles. A batata chips feita em casa, ela pode sair mais encharcada, uma pode sair mais murcha, uma pode sair mais... Sim, tanto é que a hora que você perguntou, eu fiquei pensando, aí vem um tanto de variedade de batatas feita em casa. E aí, o que acontece? É mais seguro para ela saber. Previsível. Previsível, tem o mesmo sabor, então ela fala, não, eu quero aquela. Tanto é que, às vezes, tem crianças que até os alimentos industrializados, elas escolhem marcas. Né? Então, por exemplo, não gosta de batata só se for a Ruffles do pacote azul. Se for a Lay's, não consome, né? E isso acontece às vezes com bolacha, biscoito. E assim, muitas famílias também não têm tempo mais para... Não é que não tem tempo, às vezes não sabem, não gostam de cozinhar, de ir para a cozinha. Só que isso não impede a gente de procurar opções saudáveis. Aqui a gente entra numa questão super importante que é, né? Tipo, a minha mãe não trabalhava fora de casa. Sua mãe trabalhava? Trabalha um tempo sim e um tempo não. Então, assim, tem muita... Fazia-se a comida. Fazia-se mais comida em casa. Aquilo que eu falei, hoje tá todo mundo corrido, seja trabalhando mais ou mais em busca até de sonhos e bem-estar. Então, por exemplo, uma mãe de 42 anos, 20 anos atrás, não, né? Eu vou fazer 43, vamos lá, quando eu tinha 3 anos de idade. As mães não estavam correndo maratonas.
né? Uhum. Então, assim, nós temos maiores interesses, maiores desejos, maiores necessidades, e eu vejo também que o tempo para resolver as coisas da casa, ele é mais curto. Isso. Tem mães que ainda gostam, né, que ainda fazem, mas a Não é o meu maioria, caso. mas a maioria tá nesse dilema. Às vezes, se tiver um ajudante, tem como fazer. Às vezes é melhor comer na casa da avó, é melhor ir num restaurante, num self-service, que aí cada um coloca seu prato que Cidades gosta. grandes, né? Trânsito, tempo de trânsito, são muitos fatores, né? Muitos fatores. E aí, como resolver isso para comer saudável? Planejamento. Planejamento. Eu vou te falar o que é. Saber o que fazer para saber o que comprar. Isso. Né? Isso. Então eu acho assim que talvez a maioria do desafio é o cardápio. E aí, eu não sei vocês, mas eu gosto de ver uns videozinhos de lanches proteicos. E parece que é tão fácil, mas não faz parte ainda da minha rotina. Então, Renata, a minha alimentação, eu não tô falando da criança, você sabe, amiga, eu prefiro comer a mesma coisa. Lanche da tarde tem que ser hiperproteico? Ok, eu vou lanchar crepioca de frango. A mesma coisa. E aí acaba não tendo uma variedade alimentar. Entra ali no comer a mesma coisa e às vezes a gente fala, por que a criança só quer o macarrão? Mas às vezes a gente só come a mesma coisa no lanche da tarde. É verdade. E assim, aí, o que a gente precisa? Entender os grupos alimentares, entender as necessidades de uma forma muito básica, né? Organizar um cardápio e ter planejamento, ingredientes em casa. E eu falo assim, às vezes a dificuldade é no almoço, às vezes a dificuldade é em tudo. Eu falo, começa com uma refeição, gente. A dificuldade é o lanche da tarde. Então, eu vou organizar, vou escrever num papel, num rascunho, segundo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Lanche da tarde, fruta, o que gosta? A maçã, banana, nanana. Vou variar, tentar variar. Quando for comprar, você fala, nossa, é só eu e ele, então eu vou comprar 2 maçãs, 2 bananas. Ai, mas eu vou comprar só 2 bananas, só vende a penca. Tira lá da penca. Eu compro uma pera, um kiwi e uma ameixa. É isso. Uhum. E assim, e se você às vezes falar assim, acaba ficando só na banana, maçã, banana, maçã, banana, maçã. Então, se você não planeja. E às vezes a criança deixa de comer a fruta porque compra só a banana e a maçã, mas ela gosta de melancia. E se você não planejou? Ou ela gosta de uva. E se você não planejou e não comprou? Se não planejou e não tem na hora da fome, vai comer errado. Vai comer errado. Vai caçar o quê? E na hora que a fome aperta, a gente abre e caça o quê? Alguma coisa está pronto. E aí, se a família tem costume de comprar os palatáveis industrializados, é isso que eu vou abrir e comer ali na hora, que eu tô com fome e não vou perder tempo fazendo. Uhum. Tem alguma coisa ou alguma marca que dá para você falar assim, o que dá pra gente ter pronto para um momento de correria? Gente, a gente precisa realmente de tempo. Hoje tem muita empresa que faz, né, comida caseira, que você compra comida pronta, né, congelada. Pode ser uma opção você ter, pode ser uma opção, por exemplo, eu vou fazer um almoço fim de semana. Tem um amigo que faz, né? Faz o almoço fim de semana e congela as marmitinhas para durante a semana. Mas não pode ter ali, né? Um escondidinho. Isso. Pra sair, tipo, da pizza, do pão, do misto quente, da batata frita, do iFood. E preparos rápidos, por exemplo. Eu posso fazer um macarrão, é uma coisa rápida, fácil. E o que eu posso... Se eu tiver um frango desfiadinho que sobrou, eu posso fazer um macarrão, posso fazer um Rap 10, eu posso utilizar para fazer uma tortinha com omelete, fazer na forminha de cupcake, vira um muffzinho, um bolinho. Eu posso colocar no pão, fazer um sanduíche natural. Eu posso fazer um risotinho, fazer um arroz ali com
com creme, tipo um risoto, e misturar essa carne. Então, ter as proteínas prontas é muito E não bom, só congelada, né? Assim, hoje fez um frango ao molho. Ai, sobrou frango, não vou querer comer depois. Desfia aquele frango, já congela, identifica e fala, pronto, fez uma carne moída, sobrou carne moída. Congelo ali. Por quê? Porque aí eu posso usar isso depois para uma preparação. Nossa, o que eu tenho aqui no freezer? Nossa, tem isso, vou tirar, do que às vezes pedir um iFood. Então, para concluir aqui, o mais importante é que a gente saiba que seletividade alimentar não é frescura, evitar os rótulos, né, das crianças, você é fresca, você é chata, e procurar ajuda quando necessário, né? A Fabiola atende online, atende presencial em Uberaba, ela é uma excelente profissional, ela tem um jeitinho ali com a criança, ela tem cada forma de misturar um ingrediente com o outro, de fazer uma brincadeira para a criança querer experimentar, então assim, é muito especial. E eu trabalho com os florais de Saint-Germain, que ajudam na harmonização das emoções. Então, não apenas aqui na questão de seletividade alimentar, né? Mas pode ser que você, mãe ou principal cuidadora da criança, né? Eu tô exausta com essa história de seletividade alimentar, ou tô cansada, tô nervosa, tô estressada, qualquer questão emocional. Eu adoro trabalhar ali organizando a vida da mãe, porque uma mãe inteira que está cuidando de si mesma, ela tem energia transbordando, né, para cuidar da criança. E no caso da criança, né, criança pode usar floral desde a barriga da mãe, então bebezinho já pode usar floral. A gente pode trabalhar com questões de ansiedade, a própria recusa alimentar tem essências florais que podem auxiliar na alimentação, podem auxiliar no sono, no desenvolvimento, no aprendizado. Então, assim, são muitas essências florais de Saint-Germain. Então, a gente faz uma anamnese, eu indico uma fórmula, você compra na farmácia de manipulação mais próxima de você e tudo isso ajuda aí no dia a dia das famílias. Fabiola, amiga, obrigada por ter topado participar aqui. Amo você. Obrigada por tudo. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida que tiver, né, estou à disposição. E a Renata é uma ótima amiga e me ajuda também com os florais, com meu filho e comigo. Então, eu falo que antes, quando a gente está no avião, se der uma pane, a máscara a gente tem que pôr na gente primeiro, né? Então, antes da gente ajudar a nossa criança, nós precisamos estar bem. Obrigada pelo convite.